Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Bom, gente, há pouco abri o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Me abriu a seguinte lição: bem-aventurado os mansos e pacíficos. Lição: injúria e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os seus semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. Belíssimo texto, belíssima passagem. Bom, pessoal, sobre essa passagem, eu gostaria de me atentar principalmente na questão das palavras descortês, que são muito presentes hoje em dia. Nós vivemos atualmente um período interessante, um período sério, em que a maledicência, em que o ódio, em que os debates, que na verdade são arapucas das trevas, para colocar um irmão contra o outro. Até essa semana assisti um vídeo de um rapaz que falava assim: gente, não é debate. Na verdade, se vocês observarem o que acontece hoje em dia, é como se fosse, na verdade, um campeonato. Porque num debate você deve ir, claro, disposto a explanar os seus pensamentos sinceros, você deve defender o que você crê, mas você deve ir também igualmente, com igual disponibilidade, para se permitir ser influenciado positivamente por uma nova ideia que muitas vezes quem entrará é um terceiro ou um segundo, uma pessoa de fora. Então, não é o que a gente vê. Então, quando a gente vê esses programas de podcasts que tá super em alta, quando a gente vê mesmo entrevista, né, isso tá é uma coisa que se disseminou de tal maneira pelo mundo, mas eu vou dar ênfase ao Brasil, em que se convida pessoas de opinião opostas, as pessoas vão, sabem quem encontrarão e já vão com o discurso feito, o discurso formulado. E as pessoas que vão assistir, fãs do fulano ou do ciclaninho, igualmente, elas não estão ali para presenciar um debate sadio, o exercício do livre pensar de alguém ou de outro alguém. Não, elas vão ali também com as suas ideias formuladas, totalmente firmes e arraigadas naquilo que elas tomam como correto, que é expressado, verbalizado por aqueles que eles são fãs.
E ali, quando eles sentam para assistir ao debate ou à discussão fraterna ou amiga, na verdade, o que existe é eu vou defender o que eu penso, você vai defender o que eu penso e o público vai escolher quem argumentou melhor, né? Quem falou melhor, quem trouxe melhores argumentos. Então a verdade, ela já não importa mais, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu escutei, muito tempo atrás, né? Porque isso já até também saiu de moda, que se falava sobre a pós-verdade. Então tem a verdade e a pós-verdade, que é depois que ela é revisada pelas pessoas, por determinadas pessoas, por determinados grupos, intelectuais ou não, e eles revisam a verdade, cada um coloca o que entende, edita bem, aí tem a pós-verdade. Então tem a verdade e a pós-verdade é algo mais ou menos assim. É isso que a gente vive hoje, né? Então, a gente percebe que tudo, absolutamente tudo, está dissociado do seu sentido original. De que maneira ter um diálogo sadio, um diálogo saudável, bacana, sendo que eu mesmo vou para o debate assim, totalmente desinteressado no que você vai falar. Eu já vou com os ouvidos tapados. Mas a gravidade disso, a qual os seres evoluídos vêm nos dizer, é que não é apenas um show de argumentações ruins ou não, mas principalmente é um show, o que não se vê, de dissimulação. É totalmente tomado, entende? É um show de dissimulação, externando o grau da doença mental dessa humanidade, externando como nós, todos nós, temos sérios problemas psicológicos a resolver. Todo mundo performando alguma coisa distante de si. Onde está a verdade? Não sobre o debate, mas sobre quem você é, sobre o que você é. Então, na verdade, os discursos, eles não são mais ideias a qual a gente adota ou deixa de adotar, muito ali aliada com o bem que aquilo vai me causar ou não. As pessoas já não elegem os discursos pensando se aquilo fará bem ou não. As pessoas elegem o discurso, virou um acessório. O discurso virou uma bomba, entende? É algo que você adota para si, porque aquilo vai vestir o personagem que você dá vida nessa realidade. Acontece que o show de dissimulações, ele não conta com um único personagem. Uma pessoa não performa um único personagem. Uma pessoa performa inúmeros personagens. Eu sei que isso já foi falado, mas eu estou repetindo aqui porque eu não sei se isso foi compreendido. Eu não sei qual é o nível do entendimento que as pessoas têm quando se diz isso. Eu não sei qual é o nível de entendimento que as pessoas têm quando se fala de um personagem. Eu não sei se vocês percebem a gravidade da coisa. Onde você está, não é? Na sua ausência, melhor colocando, na sua ausência, quem está tomando conta do teu corpo? Na tua ausência, quem está tomando conta das tuas escolhas, do teu pensar? Onde está você? Será que as coisas são banais e triviais e pobres, como preto, branco, azul, verde, esquerda, direita, gay ou heterossexual? Gente, eu tenho visto pessoas debatendo coisas desse nível ainda hoje, 2024. A gente está em junho, terceiro milênio, e eu ainda tenho visto nos ambientes que eu frequento, no trabalho, na academia, né? Pessoas com esse discurso repetitivo, rodando um programa. Quem é você por trás desse acessório que você vestiu?
Será possível que as coisas são rasas nesse tanto? Será possível que a gente não tenha uma visão mais elevada sobre as coisas? Será possível que tudo é tão raso assim? Será possível que as pessoas são tão pobres e medíocres assim? Será possível que não conseguimos ir além disso? Será possível que a vida se resume a essa banalidade insana, para dizer o mínimo, de direita e esquerda, de azul e branco, preto contra o branco, branco contra o preto, a mulher contra o homem contra a mulher. E o sexo ali, né? Se vive para isso. Se vive para isso. Não é possível que vocês acham isso normal. Eu me recuso a crer. Eu me recuso a crer que o cidadão minimamente lúcido, minimamente consciente, olha para esse cenário e acha normal. As pessoas têm o mesmo discurso. Não muda. Estão rodando um programa e não se dão conta que ela não está falando. Nem o jeito é dela. Onde ela está? Onde você está? Quem é você? Será que estão entendendo o que eu estou falando? Senhor, que entendam o que eu estou falando. Gente, onde vocês estão? Onde vocês estão? Quem está acionando e desacionando? Quem está comandando a programação que você está rodando num loop infinito? Não é possível, gente, que seja tudo raso desse jeito. É necessário questionar. É necessário, inclusive, indignar-se. Não de uma maneira desequilibrada, mas vocês precisam olhar e saber que não é normal, pessoal. Não é normal, gente. Não é normal, ok? Falemos sobre a questão das palavras, novamente as palavras. Então, os espíritos nos dizem, veja, a intenção por detrás daquilo que você profere é o que vai contar, mais ou menos. O fato é que a intenção, né? A intenção, ela guarda, né, uma fonte, uma origem. Tudo tem uma origem. Então, mesmo que a minha intenção não tenha sido ruim, a palavra em si, ela está atrelada a algo que não é positivo. Conseguem entender? Mesmo que, eu não fiz por mal, eu chamei ele de maluco ou de louco num jogo, numa brincadeirinha nossa, legal, bacana. Aqui nesse mundo que tá tudo virado das avessas, o poste urinando no cachorro e por aí vai. É natural que as coisas estejam dissociadas do seu sentido original, como falávamos no início. O que acontece, meus amigos, é que tudo corresponde a uma origem. Tudo tem uma origem, tudo tem uma matriz. O que vocês precisam entender é que existe a verdade, que é Deus, que é amor, que é sensibilidade, que é afabilidade, que é doçura, que é compreensão, que é afabilidade, aquela coisa toda bonita. E existe o oposto de Deus, ponto. Não fiz por mal, mas fez. Não falei por mal, mas fez. Disse brincando, mas está atrelado a uma origem, que é contrária à lei de amor. Então tem a lei de amor e tem aquilo que se opõe à lei de amor, que foi instaurada, né, e é ali perpetuada pela mente humana. Não vem de Deus, vem dos homens. Os homens escolheram, os homens criaram para si, porque convém, né, até então convém ao homem esse tipo de mentalidade. Convém ao homem esse tipo de perspectiva menos depurada, convém a ele. Porque aqui, né, o que os espíritos dizem, é muito para a cabeça,
Ah, eu vou pirar. Ah, eu não vou suportar essa verdade. Então eu vou ficar aqui, porque me convém, porque é mais interessante, porque aqui eu consigo lidar. Aqui eu consigo lidar. E aí, porque convém, vocês acabam distorcendo a verdade. Porque o fato é que dizer a alguém louco foi brincando, eu sei, eu cansei de fazer isso com as meninas, você é louca. Só que, gente, se vocês pararem para entender a origem, vocês têm que observar isso. Claro, a gente não vai generalizar e, claro, a gente também tem que ter um filtro, porque senão, como eu falava outro dia para uma tia, a gente taca fogo na terra com todo mundo lá dentro. Então a gente também tem que fazer certas vistas grossas, porque se não for assim, não fica ninguém. Não passa ninguém. Ninguém passa pela fieirinha, que é estreitíssima. Estreitíssima. Isso não é um discurso catastrofista, isso não é discurso apocalíptico, ai meu Deus, não vai ficar ninguém, não. Mas é o que é. É o que é. É exatamente como é. Então, o que nós precisamos entender é vocês precisam se questionar quais são as palavras que não saem da sua boca. Porque isso diz muito do estado da sua consciência. Você pede muito desculpa? Culpa é uma palavra que não sai da sua boca? Medo, confusão, dúvida. Não sei. Eu tenho culpa, muita culpa. Ah, eu tenho medo. Ah, eu não sei. Será? Muita dúvida. Não uma dúvida virtuosa que deve existir, a gente deve questionar. Não podemos aceitar tudo cegamente. Devemos questionar, sim. Inclusive, questionando, dizer, para mim não interessa. Entende? Devemos fazer isso também. Acontece, gente, é que quando a gente vai reproduzindo determinados códigos de ativação, como loucura, como culpa, como medo, que está muito impresso na malha, né, na atmosfera mental e emocional psíquica da Terra, isso são códigos que a gente continua ativando o código da Matrix. E a gente está sendo ali rodando um programa. Então quem é você? Existe um programa que está sendo rodado. Isso é indiscutível. As pessoas são rasas, não para, é o programa. É o programa. Cadê o espírito? Cadê a individualidade? Não tem individualidade. Todo mundo pensa igual. Todo mundo fala as mesmas coisas, os discursos prontos, os mesmos discursos. Não muda nem a vírgula de lugar. Não tem profundidade. Não tem intensidade. Não faz vibrar. E as conversas, as interações acabam, eu penso isso mesmo, e aí eu falo o que eu penso, eu falo o que eu penso. Claro que isso é uma conversa. Estou querendo dizer o que está para além disso. O exercício disso. As pessoas pararam de questionar. Reparem isso. Então observa. Será que tudo bem eu dizer, pô, tu é louco, hein? Tu é muito louco. Ou você é louco. Meu, você é muito louco. Você tá louco, desculpa falar. Você é louco, você é esquizofrênico. Você é doente mental, você é um idiota. Você é um imbecil, você é um burro, um boçal. Qual é a origem dessas palavras? Que tipo de energia que eu estou movimentando quando eu as profiro? O fato é que existe uma origem, existe uma matriz verdadeira de amor e docilidade, que deve imperar em tudo, no meu agir, no meu sentir e no meu falar. Ponto. E existe, né, o oposto, aquilo que o homem cria. Porque a verdade para ele ainda não pode ser degustada, porque é muito para a cabeça dele, porque deixa ele confuso, porque deixa ele hiperativo, porque deixa ele piradão da cabeça. As razões são inúmeras, os motivos são inúmeros. O fato é que quando a gente profere determinadas coisas dentro de um contexto de inocência,
que isso não existe. Dentro de um contexto de inocência, a gente está ativando determinados códigos e a gente está reverberando determinadas energias. Estamos refazendo as nossas escolhas. Falamos no último vídeo sobre as coincidências. Não coincidências, que isso não existe. As coincidências. Imagina reverberar sucessivamente vários códigos de ativação. Eu aqui, você aí, fatos que concorrem paralelamente, simultaneamente, um interpenetrando o outro, um afetando o outro. Por isso que a gente tem que cuidar das palavras que permeiam o nosso vocabulário, o nosso dia a dia. Quando eu me refiro ao meu filho, uma coisa é ser duro com ele. Outra coisa, às vezes, é eu usar determinadas palavras depreciativas para falar com ele. Isso são coisas completamente diferentes. Porque eu estou imprimindo na consciência dele e na psicosfera do nosso lar códigos adoecedores, que são impressos ali e ficam. E se isso vai repetindo, ele vai crescendo, ele vai se enraizando. E quando você vê, você está vivendo num ambiente, num lar totalmente desestruturado, totalmente desequilibrado, onde existe muita grosseria, onde existe muita rebeldia, onde existe muita maldade verbal. Onde o pai fala com o filho como qualquer coisa, ou o filho fala com o pai como se fosse qualquer coisa, e todo mundo acha isso normal, eles estão se expressando. Não, meus amigos, eles não estão se expressando, entende? Eles estão sendo expressados por um código maior, por uma energia maior. Onde eles estão nisso? Porque isso adoece, e isso vai corrompendo, primeiro de dentro para fora, e depois o fora busca de inúmeras maneiras atravancar o processo interior de cura. Entendeu o que eu disse? Primeiro, eu falo, seu louco. Você é louco. Você é louca, fulana. Ai, fulana, você é louca. O homem gosta de falar muito isso para as mulheres, né? Isso normalmente é caso de briga, de atrito. Porque a mulher sente a perversão por trás disso. Não é uma palavra simples. Se sabe que isso é algo que, gente, é um código para subverter a lógica das coisas. Entende? Tu é louca. Normalmente o homem fala muito isso, e muitos homens falam isso sabendo que eles estão errados. Ó, para você ver a perversidade. É um código. Ele está tentando hipnotizar a mulher para fazer com que ela não saiba que o que está acontecendo não está acontecendo. Ela viu, ela sabe, tá claro, mas ele quer subverter a coisa. Ele quer inverter a lógica. Ele não vai arcar com as responsabilidades. Ele vai imprimir na mente dela a ideia de loucura. E muitas mulheres acabam enlouquecendo, sem que estivessem loucas inicialmente. Deu para entender? Esse é um assunto complexo, mas isso acontece muito. É um dando comando hipnótico pro outro. Tu é louco. Tu é louco. Meu, desce daí. Sai do palco. Ou seja, será que eu sou eu? Tá todo mundo falando pra descer do palco. O que é isso? Comando de confusão. Comando de desordem. Isso vem das trevas. Então não existe palavra inofensiva. Cuida do que vai na tua boca. Porque o que vai na tua boca vem do seu coração. Nasce na tua mente. Nasce da tua mente. Então não diga isso, não afirme e não faça sugestões maliciosas. Isso é draconiano, isso é perverso, sugestões maliciosas, sabe? Nossa, não sei, sabe? Você tá querendo dizer e dá muita volta e não vai direto ao ponto. Por que você tá dando tanta volta? Por que você não vai direto ao ponto? Por que você não bate no peito como pessoa humana que você é, espírito que você é, homem ou mulher, e arca com a responsabilidade do que você pensa sobre o outro? Porque eu digo pra você, às vezes a gente pensa mal dos outros mesmo e tudo bem, entre aspas. Tudo bem que eu tô querendo dizer assim, gente, que não adianta negar isso. É algo que existe, entende? É isso, não tô falando que tá tudo bem.
Claro que não tá. Isso denota baixa evolução, denota distância de Deus, denota que falta amor em nós, tudo isso. Quando eu digo que tá tudo bem, não é que tá tudo bem. Mas assim, calma, entendeu? Vamos reconhecer que existe um problema pra gente atuar no problema, a partir da consciência do que o problema existe. É isso. É isso que quer dizer quando eu digo que tá tudo bem. Não é que tá tudo bem, tá péssimo, mas vamos resolver. Vamos trabalhar para isso. Então veja, é muito melhor você chamar as pessoas para o diálogo. Não faz sugestão de confusão, sabe? Sugerindo. Eu não vou afirmar, eu vou sugerir. Ah, estranho, né? Eu me senti. E aí começa a dissimulação, começa a manipulação emocional. Tenha horror a esse tipo de coisa, porque isso é perverso. Parece inofensivo. Se você é alguém que utiliza muito de artimanhas psicológicas para se vitimizar, porque ai, porque ui, porque não sei o que lá, e sugere, faz sugestões, insinuações de coisa. Não faça insinuação. Não faça insinuação. Tem uma fala que eu escutei por muito tempo, que para mim foi muito esclarecedora, que é: Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de perfeição. De modo que, se você tem dúvidas, questione. Se você pensa alguma coisa, fale de maneira equilibrada, sempre em comunhão com a fonte, porque às vezes não é o momento da conversa. Às vezes você vai ter que pensar, às vezes você vai ter que ficar ali trabalhando a sua ansiedade para o momento que Deus vai trazer para você. Porque também não é para sair falando tudo que você pensa, não é desse jeito. Mas é necessário exercitar a sinceridade, a verdade em amor com Deus, sem perversidade, sem nada por detrás. Ah, então tá bom, então eu vou conversar com você. Aí tu escuta a conversa do cara ou da mulher, e aí você fica pescando as coisas que te doem. E aí você pesca aquilo que te dói, e aí o que você faz? Você fala, ah, eu vou rebater isso. Ou seja, você não tá nem prestando atenção no que a pessoa tá falando. Você não tá atento. Você tá se defendendo. Você vê, ah, isso é pra me atacar, isso é pra me agredir. E eu torno a repetir, não é sobre você, nunca será sobre você. Nunca é sobre você no que se refere ao outro. No que se refere a você é sobre você. Então, se o outro vem e maliciosamente pega algo que você diz e em vez de vamos resolver isso, ele vira e pega e fala, então ele me ofendeu, eu vou ofender ele maior, vou dizer algo mais maldoso quando eu puder falar. Isso é mal. Isso é perverso. Por que tem que agir assim? Por que não pode simplificar o diálogo? Você pode expressar, olha, eu entendo, mas quando você diz isso, eu vou dizer o que eu interpreto, mesmo que não seja. Mesmo que eu interpreto que você está jogando as coisas na minha cara. Eu interpreto que você está agindo de maneira maldosa comigo. Eu interpreto que você está querendo insinuar que eu sou louca. Eu interpreto que você está querendo insinuar que eu não tenho autoridade ou moral ou nada para falar o que eu falo ou para estar onde eu falo. Eu interpreto assim que para você o que eu falo não tem valor, porque você já tem uma ideia de mim. E contra isso a gente não pode fugir, porque a gente tem ideia sobre os outros mesmo e acabou, né? Mas a gente pode trabalhar para não ter, para se abrir. A gente pode trabalhar para conseguir isso. Então, o que eu tô querendo colocar aqui? Gente, o que vai combater essas palavras más, traiçoeiras, nefandas, mortificantes, né? Mortificadoras, que permeia o nosso pensar, a nossa consciência e o nosso dizer nos diálogos com os nossos amigos e familiares, o que vai atuar contra isso é tão somente o amor e o compromisso com a verdade. É você determinar com você que, pô, eu tenho um sentimento estranho em relação àquela pessoa. Às vezes é recíproco. E se for recíproco, o bom é que você pode exercitar em comunhão com Deus, ver se é momento de chamar a pessoa para um diálogo e, quem sabe, expor o que vocês pensam fraternamente, sem tentar pegar o outro na curva. Ah, eu vou ver o que ele está falando, vou pegar ele ali na curva. Não. Porque se você tem essa maturidade em você muito forte, então você não está preparado para ter esse tipo de conversa. Porque não será uma conversa. Será o quê? Um debate
um debate presidido pelas trevas. Você vai dizer o que você pensa, ele vai dizer o que você pensa, e vocês não estão ali para concordar. Vocês não estão ali para chegar num consenso de alguma coisa, e vocês não estão ali para, a partir do que cada um pensa, seja em concordância ou em discordância, chegar num outro lugar desconhecido pelos dois. Ou seja, não existe um compromisso com o entrelaçamento de ideias, mas principalmente de consciências no sentido amoroso. Vocês não estão ali para entendeu? Um influenciar positivamente o outro. Vocês não foram para isso. Vocês foram um para defender um lado, o outro vai defender o lado, e vai virar o quê? Um show de horror. Quem argumentou melhor? Mas não é nem sobre argumentar, é quem humilhou melhor. É quem humilhou melhor, quem xingou melhor, quem pagou de mais inteligente, quem foi mais refinado na ofensa. Quem foi mais refinado na ofensa? Quem articulou melhor o sarcasmo? Quem articulou melhor a ironia? Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Porque a gente não tem componentes como o amor ao próximo, como o amor propriamente dito, a gente não tem a humildade de falar, olha, eu não sei te responder isso agora, né? Eu vou ser sincero com você, você me deixou com uma pulga atrás da orelha, eu vou refletir. Ou olha, vou ser sincero, eu não sei responder o que você falou, tá? Você trouxe ali uma configuração, não sei te responder isso, mas eu preciso ser sincero que eu não concordo com você. Eu não sei rebater você, mas eu não concordo com o que você está me falando. Mas eu vou pensar. Só que tem muitas camadas isso. Porque às vezes você vai dizer, eu não tenho o que dizer, mas eu não concordo com você. Mas na verdade, você até acha que é coerente, mas você não quer dar o braço a torcer. Você entende como você tem que se conhecer? Você tem que saber que tipo de mente que você tem. Você tem que saber qual é o grau da sua imaturidade. Aonde vai a extensão da sua imaturidade espiritual. O quanto você é imaturo e o quanto você é perverso. Você tem que saber. Porque se você não tiver essa consciência, dentro de um debate desse, você vai ser arrastado. Você vai ser arrastado pelo seu emocional. Você vai ser conduzido pelo programa que está rodando num loop e você não vai conseguir fugir do programa. Porque você não se conhece. Então você tem que saber as suas fraquezas e reconhecê-las. E a partir disso, falar, Senhor, realmente eu sou imaturo, eu sou ciumento, eu sou possessivo, eu tenho problema de apego, eu sou invejoso, eu isso, aquilo, mas não quero mais ser. E quando você estiver em situações como essa, você vai se estudar. Você vai viver a situação. Você vai viver e tal, e você vai se estudar. Pô, acho que não podia ter sido um pouco diferente. Mas não é pra ficar maluco com isso. Não é pra virar uma coisa doente. Porque você tem que viver e você tem que deixar as coisas surgirem. Mas você é o objeto, a missão sua é você mesmo. Qual é a minha missão? A sua missão é você. É saber o que você gosta. É saber quem você é, verdadeiramente. É saber quem é você por trás do personagem. E por que de tantos personagens para você dar vida, por que você teve que dar vida a esse? E parar de viver um personagem, viver você. Essa é a maior missão de todo mundo. Essa é a missão de todo mundo. Essa é a primeira missão da pessoa, da pessoa humana. E depois dessa, aí vem outras missões. Porque, na verdade, as outras missões derivam dessa, de quem você é. Então, a sua missão enquanto filho, enquanto pai, enquanto mãe, namorado, namorada, pedreiro, padeiro, arquiteto, lixeiro, o que quer que seja, tudo o que vai se derivar disso, tudo provém da matriz de quem você é propriamente dito. É isso que vai determinar tudo. Então você está vivendo um personagem que deram a você, que você comprou. Isso a gente pode ficar, né? Enfim, isso daí é algo que você tem que observar. Porque às vezes eu falo aqui e para muitas pessoas esse não é o momento dessa discussão. Muitos vão dizer, não sou um personagem, eu sou eu. E às vezes você é você. Mas muitos não são, não. Muitos estão rodando um programinha. Muitos estão
decorando o script. Decora o script quando está em desdobramento, volta pro corpo e dá vida ali à cena que foi programada. Não pela luz. Programada por quem? É isso que vocês têm que saber. É isso que vocês têm que saber. Quem que programou isso? Quem que programou? Qual programa que eu tô seguindo? Quem que tá me direcionando? Quem que tá me direcionando? Eu tô seguindo a direção de quem? Vocês têm que entender isso. Tem que se questionar nesse sentido. Entender, cadê você? Cadê eu? Quem sou eu? Será que... O que sou eu? Será que é isso que eu penso mesmo? E saber, inclusive, que você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Quem falou que você precisa ter uma opinião sobre tudo? Você não precisa ter uma opinião formada sobre tudo e, principalmente, não existe necessidade de você se expressar sobre todas as coisas. Tem coisas que a gente não tem que se expressar. Tem coisas que a gente tem que meditar. Mesmo que eu esteja muito seguro daquilo que eu acredito. Porque por mais que eu acredite, não significa que isso corresponde à verdade universal. Entende? E ter o equilíbrio, o discernimento que apesar de tudo isso você tem que viver. Tem que ter essa consciência. Mas você tem que viver também com naturalidade. Sem psicose, sem loucura, sem será que é isso, será que é aquilo, será que não sei o quê? Não. Isso daí, gente, isso daí não é positivo, isso daí não é bom. Isso daí é margem para obsessão. É margem para obsessão. Guarde a certeza, Deus não é Deus de confusão, é Deus de perfeição. Mas a confusão, em alguns momentos, será necessária para que a máscara possa cair, para que o castelo de areia venha abaixo. E a partir disso, você possa construir a verdade, a sua vida, quem você é, em cima de uma rocha sólida, que é o amor. Então guarda a tua boca da maledicência. Guarda a tua língua da maledicência. Guarda a tua língua da violência. Porque aquele que assumir para si que não deve fazer uso de palavras maldosas e violentas, aquele que assumir para si como um compromisso real consigo de vetar todo tipo de violência verbal, dificilmente essa pessoa irá extrapolar na atitude. Aqueles, é claro, que querem verdadeiramente mudar, porque tem aqueles que estão performando um personagem. Mas não, eu tô trabalhando para me descobrir, para ser eu, para viver conforme eu acredito. E tem coisas que para mim não fazem de fato sentido. Aí é diferente. Então, se você assume para você que você não deve ser violento no falar, em breve você será incapaz de ser violento no seu pensar. Porque às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. E sente. Pensou, sentiu. E criou, né? Mas se eu assumo que eu não devo ser violento com as minhas palavras, de maneira nenhuma, nem na construção das frases, nem no tom da voz, nem nas insinuações, eu vou cuidar. Em breve, eu já não vou mais pensar de maneira violenta. Em breve, eu já não vou mais reverberar uma energia de violência. Em breve, eu já não serei mais violento. Porque eu controlei a língua. Eu controlei a língua. A língua, né? Tem um livro judaico que fala os cuidados com a língua. A língua, ela tem um mistério. Ela está parcialmente à mostra e parcialmente oculta, como a nossa alma. Ela vem aqui, traz a essência de quem somos. Consegue entender isso? Parcialmente oculta, parcialmente à mostra. Quem é você? Quem é você? Entende isso? Parcialmente oculto, parcialmente à mostra. Entenda isso e se liberte da escravidão mental. Se liberte
dos processos auto-obsessivos. Deixe de ser um vampiro emocional, deixe de ser um vampiro da energia vital das pessoas. Deixe de ser um obsessor encarnado dos seus filhos, do seu marido ou da sua esposa. Deixe disso. Comece cuidando da língua, porque a língua é difícil de controlar, não é? Não é que seja difícil, mas é porque vem do impulso. Interessante que o que se relaciona com a boca, né, é algo que, se a gente consegue controlar, a gente consegue ter controle sobre muitas outras coisas. Por isso se diz, poxa, aquele que controla o estômago, ou seja, a boca, o estômago, e não come qualquer coisa, é uma pessoa que deu um salto gigante no sentido da disciplina. Você consegue controlar o teu estômago? Você consegue controlar a tua boca? Em todos os sentidos da boca, porque a boca serve para muitas coisas. Tu controla o que entra na tua boca? Se tu controla o que entra, tu controla o que sai. Tu controla o que sai? Se você controla o que sai, você controla o que entra. E lembre-se, né? Não é o que entra na minha boca que me adoece, mas é o que sai dela. Só que são metáforas, né? São formas da gente entender. A gente pode ficar aqui falando disso em muitos sentidos, sobre muitas perspectivas, mas o fato é, controle a tua língua, controle a tua boca, tenha domínio sobre si, tenha domínio sobre o que entra em você e domínio sobre o que sai de você, principalmente sobre o que sai de você. Aprenda a fechar a boca em todos os sentidos. Cala um pouco mais em todos os sentidos, né? Para fechar, tem uma história voltada também relacionada no judaísmo eles falam de Lashon Hará, né? Maledicência. Vou resumir muito. Tinha um importante sábio, né, um rabino, que ele era muito respeitado e tal. E tinha um rapaz que estava indo ao encontro desse rabino, encontro dessa pessoa, desse sábio, porque ele iria conhecê-lo, estudar com ele e tal, vê-lo, né, enfim. E ele pegou o trem e estava indo, estava super feliz que ele ia encontrar o tal sábio, o tal rabino, o tal conhecedor da lei, das escrituras. E dentro do trem, o rapaz que estava indo ao encontro desse senhor, ele encontrou um rapaz, né, um senhor, e ele falou, nossa, eu tô indo encontrar o fulano de tal, né, o sábio fulano de tal, ele é muito maravilhoso, muito inteligente, muito estudador, muito culto e, nossa, tem uma conexão com a espiritualidade, com Deus, com Adonai, muito grande, aquela coisa toda bonita. E aí ele falou, né, exaltou o rabino que ele queria encontrar, exaltou ele lá nas alturas, aquela coisa. E aí o rapaz que estava com ele, o senhor que estava com ele no trem, chegou e falou assim, ele não é tudo isso. Quando o judeu, né, escutou aquilo, que o cara que ele desconhecia falando do sábio que ele iria encontrar, ele achou aquilo um absurdo, porque como ele pode dizer isso de tal sábio, de tal figura? Ele chegou e enfiou a mão na cara do cara e, nunca mais você repita isso dele, você não sabe quem ele é, quem é você pra falar do fulano. E aí o cara levou um susto e eles seguiram viagem e tal, e aí depois cada um desceu no seu destino. O judeu que havia agredido o cara porque ele é em defesa do sábio, que ele respeitava imensamente e ia ao encontro, ele finalmente chegou na casa do sábio. Ele chegou, chamou, e qual não é a surpresa quando ele abre a porta? Quem é o sábio? O cara que ele enfiou a mão na cara. E ele se sente mal. Ele fala, meu Deus, desculpa, nossa, se eu soubesse que era você, eu não devia, me perdoa, me desculpa ter te agredido, não sei o quê. O que o sábio não diz? Qual é a resposta do sábio? Olha que coisa inteligente. O sábio fala assim, não,
tá tudo bem. Você me ensinou que não devemos fazer lachon hará, não devemos fazer maledicência nem conosco, nem com nós mesmos. Olha a profundidade dessas palavras. Entendeu? Então não devemos fazer maledicência nem conosco. Vocês têm processo de automutilação verbal? Você diz que você não pode, você diz que você não consegue, você diz que você é um inútil, você diz que você não presta, você diz que você é burro, você diz que você é devagar, você diz que você é lentinho. Você mesmo está se auto-obsediando. Você está lançando na sua atmosfera, na sua aura, comandos obsessivos. Comandos de desvitalização. Às vezes você não tem energia, às vezes você não tem vitalidade, você não tem ânimo, não tem força e não tem inteligência, não consegue articular outras coisas, uma outra forma de pensar por sua culpa mesmo. Não devemos então, portanto, fazer maledicência nem de nós mesmos. Nem de nós mesmos. Reflitam sobre isso. Desejo a todos uma excelente semana. Cuidado com a sua língua. E aquele que guarda a sua língua, aquele que assume que deve guardar a língua, certamente, de médio a longo prazo, ou até mesmo em curto prazo, depende do compromisso de cada um com a reforma íntima, aquele que assume que deve guardar a língua, assumirá também, por consequente, que deve evitar fazer o mal de maneiras físicas e mentalmente. Tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.